Shingeki no Kyojin, capítulo 124. Olha só quem voltou, hein? Um capítulo bem interessante porque a gente vê uns conflitos de opiniões sobre as atitudes do Eren. O que é que ele está se propondo a fazer agora? O Jin analisa a situação por um lado, o Armin por outro. Time Armin aqui, digo logo. A Gabi tá virando a protagonista dessa bagaça, obstinada, sai com 38 aí pra acabar com tudo. Tipo, quem é a Gabi perto de todos os colossais indo destruir tudo no mundo, guiados por Eren, que tá conectado com Ymir e controla todos os descendentes de Eldianos? É absurdo, galera. É um tipo de cenário em que o Eren, momentaneamente pelo menos, se não no geral, se transforma num vilão final e parece que só a Gabi tá com aquela obstinação de enfrentar o cara. Não há muito o que fazer. Vamos analisar esse capítulo e vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Fizemos 19 mil seguidores lá no Twitter. Muito obrigado a todos, passarinhos que me seguem lá. Também dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais Shingeki no Kyojin. Aqui no All Blue a gente analisa o mangá todo mês e sempre que sai o anime a gente também analisa. Estamos nessa estrada com os Titãs há mais de 5 anos. Há um baita tempo, hein, galera? Lá pelo capítulo 74 que eu comecei a inserir Shingeki no Kyojin aqui no canal. Se liga que hoje tem live também no YouTube, aqui no YouTube, às 20 horas, e a gente vai poder falar mais sobre Shingeki, sobre os lançamentos, no caso, os planos, né, da Panini na CCXP, o que eles anunciaram aí, tá absurdo, hein? 2020 será um ano lindo para ser otaku. E vamos lá, esse capítulo é o puro suco de Shingeki, tá bom? Tudo que a gente vê na obra que mais conquista a gente tá presente aqui, os mistérios, a correria, os titãs, eles voltaram a dar medo, pelo menos por um breve momento. Eu achei massa uns ângulos que o Isayama utilizou na perseguição lá na cidade. O nome do capítulo 124 é Derretendo, pelo menos no scan que eu li tava Melting Away. Então a gente pode traduzir como derretendo, mas na verdade é a quebra dos cristais, né, das muralhas. Coitado do rei, né? O titã que mais se ferrou foi o dele, né? Porque é o titã encouraçado, é todo de endurecimento, então ele nem pode virar titã, acredito. E o cristal de quem? De quem? Da Annie Leonhardt. E aí, pessoal, a gente vê logo no começo que os Eldianos viram as coordenadas. Eles foram parar lá temporariamente. Mas olha só, algumas pessoas no capítulo passado disseram que os Eldianos foram teletransportados para a fonte, para as coordenadas, para ali junto da Ymir. Mas não, foi uma visão, tá? A gente tem que se ligar um pouco nessa diferença do virtual para o real. Os Eldianos não foram parar lá fisicamente, foi algo mental, foi virtual. Eles receberam aquela mensagem do Eren e voltaram a si. Então, eles foram parar lá, eles foram, por assim dizer, teletransportados, mas de uma maneira virtual. E vemos mais cenas dos titãs colossais marchando para destruir todo mundo. O pessoal é muito preocupante, velho. O Eren vai fazer com o mundo inteiro o que ele sofreu no começo do mangá. Ele tá querendo resolver a violência com violência, né? É a ordem natural das coisas, é aquela máxima que a gente aprende desde pequenininho. Violência gera violência, mas não é o caminho. Tá sendo muito duro ver essa sequência de capítulos de Shingeki no Kyojin acompanhar as escolhas do Eren. E a gente vê a Gabi procurando o Falco, desesperada. O Reiner diz que o Falco foi pego pelo Jin e pelo Connie. Já já a gente discute o futuro do garoto, né? O Connie levou o Falco para o vilarejo da sua família, né? O seu vilarejo natal, para tentar ressuscitar a sua mãe, que virou aquela titã cabeçuda que nem se mexe, né? E aí o Reiner diz que a armadura dele se desfez, ele que é o titã encouraçado, né? Justamente quando os titãs das muralhas surgiram, porque as muralhas são feitas desse encouraçado. O Eren deu a ordem que todo o endurecimento de titã se quebre. Então, as muralhas se quebraram, o titã encouraçado se quebrou e o cristal da Annie também. A Gabi fica desesperada, começando a perceber, através das palavras do Reiner, o destino de
toda a humanidade. E o Reiner diz que é inútil tentar matar o Eren agora, porque o Eren pode controlar todos os titãs e também todos os descendentes de Ymir. Não necessariamente você precisa ser um colossal que estava dentro das muralhas. Até Titan Shifter, sabe? O Reiner pode ser controlado pelo Eren. Não há muito o que fazer. A única escolha da gente é aceitar, aceita que dói menos, e fugir. Mas a Gabi virou protagonista de Shonen. Não que ela tenha virado protagonista de Shingeki no Kyojin, mas o papel que ela tá exercendo, né? Amarrando o cabelo, pegando o 38 e saindo aí obstinada pra tentar parar esse avanço do Eren, é digna de uma protagonista de Shonen, né, véi? Então, gosto da atitude dela, tô torcendo pela Gabi nesse momento porque não tô concordando com o que o Eren tá fazendo, apesar de entender o personagem. Eu acho que sim, houve uma mudança no Eren. A gente debateu isso nos comentários do vídeo passado. Tem uma galera dizendo, não, Matheus, o Eren não mudou. Pô, eu acho que ele mudou. O Eren, ele queria proteger a humanidade. O contra-argumento que eu recebo é, ele queria proteger os seus. Ele queria matar todos os titãs. Mas realmente houve uma mudança, galera, e essa mudança se dá lá na praia. Beleza, tem um outro ponto em que o Eren toca a história. Ali foi um ponto de ignição absurdo. Mas o olhar vazio do Eren na praia, ele nota que as suas diretrizes mudaram um tanto por conta da situação, por conta da descoberta da verdade. Enquanto estava tudo incógnito, ele tinha um objetivo, mas era um objetivo perante o desconhecido. Esse objetivo pode ter permanecido o mesmo, mas agora é um objetivo que ele tem perante a verdade. E as coisas estão diferentes. E é por isso que eu digo que o Eren mudou. E o Eren mudou, pra mim, pra pior, e é por isso que agora eu tô torcendo pela Gabi. Vamos fingir que ela nem matou a Sasha. Vemos a reunião de 4 personagens bem importantes aí da tropa de exploração num telhado. Vemos o Jin e o Connie que estavam juntos e recolheram ali, né, o Falco. E também o Armin e a Mikasa que também estavam juntos. Eles se reúnem nesse telhado. E aí vemos a posição, a opinião do Jin. São opiniões preliminares? São, mas ainda assim são opiniões, diante daquilo tudo que começou a acontecer. O Jin entende que a atitude do Eren foi uma consequência das ações dos Marleyanos. E esses são argumentos que eu vejo alguns de vocês do fandom usando. Tipo, olha só, é justificável o que o Eren tá fazendo. Então, é aquilo que dá pra entender. Ação e reação, causa e consequência. Mas não dá pra concordar, sabe, galera? É isso que é louco. Mas continuando o raciocínio do Jin, a galera de fora, de Marley, via o povo de Parades como demônios, eles se tornaram. O contraponto é o Armin. O Armin diz que o Eren foi longe demais e que esse será um genocídio sem precedentes. Galera, é absurdo. Onde é que você mora? Pega aí o teu bairro, imagina todo mundo morrendo. Da tua rua, teus melhores amigos. Agora imagina isso numa escala global. Tipo, imagina um país do tamanho da França, certo? Só ele vai sobreviver. Todo o resto vai ser aniquilado, o Brasil inteiro. Toda a América do Norte, toda a África, todo... Sabe? É muito louco, velho. É muito louco. Por isso que eu sou time Armin. E é por isso que eu me assusto até com os comentários que eu vejo como é fácil a galera dizer que o Eren tá certo, o Eren não tá errado. Galera, a gente tem que desenvolver muito a ideia sobre o Eren. Por isso que eu tô mais interessado em ver longos comentários nesse vídeo do que aqueles que dizem, o Eren tá certo, mataria todo mundo também, tem que matar todo mundo. Sei que vão ter os comentários zoeiros falando isso, mas... me assusta quando é muito fácil. A gente começa a perceber então, através das reações desses 4 personagens que estão nos telhados aí, né, que os titãs recém-transformados quebram tudo. Eles começam a quebrar tudo aí na cidade, comer gente, no sentido antropofágico. Devorar as pessoas. Mas aí um questionamento vem, eu não sei se é do Armin agora, eu não tô lembrando, mas... como é que o Eren tá controlando todos os descendentes de Ymir, todos os titãs, etc, e ele não dá o comando de parar? Será que é porque ele não sabe que aquilo tá acontecendo? Mas, ora, se ele sabia que os soldados eldianos que tomaram aquele vinho lá iam se transformar,
Ele podia estar ligado que, opa, eu preciso mandar um comando pros titãs que vão ficar lá, né? Afinal, se Armin, Mikasa, Jin, Connie, se aquela galera, eles são preciosos pro Eren, ele deveria estar dando esse comando, né? O Jin, ele até lembra da verdade do Eren. Eu quero proteger os meus, a nova verdade do Eren, né? E, pô, se essa é a verdade do Eren, por que ele não tá protegendo? Bom, eu acho que o Eren ele precisa de foco total na diretriz. Talvez ele esteja ainda num embate mental, por assim dizer, com o Zeke. Se o Eren vacilar no seu comando que ele impõe aos titãs colossais, o Zeke pode tomar a frente e aí plano eutanásia e pá. Se bem que eu acho que não tem mais volta. Uma vez o Eren conquistando o coração da menina Ymir, agora ele tem todo esse controle dos titãs. Então eu acho que a diretriz do Eren é controlar os colossais e destruir o mundo. Controlar os colossais e destruir o mundo. Se ele pensa em parar aqueles titãs que ficaram lá, ele talvez perca o controle dos colossais, talvez. Ou então ele acha que não, velho, a galera consegue se virar. Pô, Mikasa, Armin, tropa de exploração. A gente vê a evolução, ainda mais se a gente compara com os recrutas que vemos posteriormente nesse capítulo. Como Mikasa, Armin, Connie e o Jin são habilidosos. Então o Eren deve ter confiado neles, talvez. E a questão do Falco? O Jin dá a ideia de alimentar um dos seus. Pô, a gente pode alimentar o comandante Pixis, que é um Eldiano, virou um titã tabacudo, né? Não o titã mindless, o titã que não tem controle. Ou então a mãe do Connie, o próprio Connie cogita, né? É muito louco esse debate tá rolando porque o Falco é apenas uma criança, mas se for pra escolher alguém no calor do momento e tal, um dos nossos, estrategicamente comandante Pixis, né? Pô, olha só o fim que o cara teve. Só que pro Connie, né? Mãe é mãe. Não só pra ele, pra todo mundo. Mãe é mãe. O Armin é prudente. Não vamos colocar esse menino pra ser alimento do Pixis, nem da mãe do Connie, porque se a gente fizer algo com o Falco, a gente pode começar outro conflito com o Reiner, com a Pieck. No caso, o Armin se refere a Pieck como o titã carruagem, né? E eles ficaram pra trás. A gente tem uma chance de todo mundo se entender finalmente. Mas vocês acham que esses remanescentes de Marley, mesmo sendo eldianos, tipo o Reiner, a Pieck, vocês acham que eles ficariam felizes? O Eren, quando voltar, precisaria matar essa galera também. O Eren tá resetando o mundo, né? E aí, com o mundo resetado, mas vindo alguns remanescentes, tipo Reiner, Pieck, Magath, novos conflitos surgiriam. Então, a situação é muito tensa. E aí que começa esse embate entre o Armin e o Connie. Dá pra entender o ponto de vista dos dois, mas o Armin tá visualizando um bem maior. Porém, eu acho que mesmo que o Falco ficasse vivo aí, Pieck e Reiner, eles iriam ser contra os eldianos. Provavelmente eles teriam alguma atitude de vingança e eles seriam mortos, ou o Eren nem esperaria eles se vingarem, velho. Se o Eren retorna e vê Reiner, Pieck ali, não, mata essa galera também. Enquanto essa conversa vai rolando, os titãs vão atacando. Então, na agonia do momento, Connie vai embora com o Falco, totalmente passional, o Connie, mas até dá pra entender o Connie se você coloca na balança, e é um baita peso na balança, essa adição de clima de fim de mundo. Sabe, o que você faria se só restasse esse dia? Eu sei que o Connie tá do lado dos que vão ser salvos. Tô tranquilo, vou sobreviver, mas ainda assim é o apocalipse praticamente. Beleza que Shingeki no Kyojin já começa numa distopia, mas é uma distopia mudando pra outra distopia. A gente vê a Helena bugada. Por que não é o Zeke controlando os titãs? Ainda não entendeu não? Foi, minha filha! A gente vê a família da Sasha fugindo, o Nicolo protegendo a galera. A Kaia cai numa escadaria. É um momento muito tenso, velho. O pai dela tenta salvar, mas aí vem um titã, o Nicolo salva o pai da Sasha, e aí o titã passa direto, ele vai comer a Kaia, não, e chega a Gabi! Chega a Gabi
e outra vez a menina doutrina titãs. Vocês lembram como era difícil matar um titã no começo da série? Que a galera voltava toda deprê, perdemos 90% das nossas tropas. Chegava uma mulher no meio da multidão, cadê meu filho? Olha o que sobrou dele aqui, ó, essa mão. Tá ligado, velho? E a Gabi é uma criança, ela é muito habilidosa. 2 tiros com 3 oitão, resolveu a parada. Rola um momento massa que alguns membros da tropa de exploração querem saber quem é aquela ali que matou o titã. Foi você? Que arma é essa? Eles já estão desconfiando que é a Gabi. Se for a Gabi, eles vão querer matar, sei lá, prender. E aí a Kaia protege a Gabi. Não, pô, somos uma família completa aqui. Ela sempre esteve com a gente. E aí é bem legal que tanto a Gabi quanto a Kaia vão se achando demônios. Vejam como a Gabi tá evoluindo. Tipo, ela tá entendendo o que é a guerra. Que Marley não tava certo, ela só tava recebendo uma lavagem cerebral, né? Da mesma maneira que o Eren agora não tá correto no que ele tá fazendo. Mas é uma atitude desesperada, né? Se o mundo vê a galera de Parados como demônio, pô, vamos comprar essa ideia também, vamos ser os demônios, né? Mas é bem interessante que a Gabi vai entendendo os seus pecados e o Nicolo, ele fala uma frase muito importante para esse contexto todo de Shingeki no Kyojin. Há um demônio em cada pessoa do mundo. A gente sempre tem que enfrentar os nossos demônios, né, galera? Isso é bem importante. Todo mundo tem um lado escuro no coração, é tipo o CD de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Então a gente tem um lado obscuro que a gente tem que aceitar e controlar. Eu vejo isso em outros mangás, por exemplo, em Nanatsu no Taizai tem um momento que o Meliodas ele não aguenta a raiva que ele sente, ele quer tirar toda aquela ira do coração dele, mas aí durante o treinamento o que é que ele aprende? Que se ele controla aquela raiva, ele consegue ficar mais forte. No caso, a gente quando controla os aspectos negativos que a gente tem enquanto seres humanos, a gente evolui enquanto ser humano. Sabe uma coisa que me ajudou muito a eu evoluir como ser humano e aceitar esses monstrinhos que tem dentro de mim, que vocês podem também, né, começar a se entenderem melhor aceitando esses monstrinhos que tem dentro de vocês? Terapia. Recomendo demais. Mudou muito minha vida. Foi esse ano, 2019, teve um ponto de virada muito grande, foi logo depois de eu fazer terapia, então façam. Aí na descrição tem um link para terapia online, ó, recomendo muito. Deem uma olhada aí e fiquem à vontade. Vemos uns momentos bem interessantes, o Shades defendendo os recrutas da tropa de exploração, o cara pistolaço lá, né, velho? Foi pra isso que eu treinei vocês? Foi a galera com medo, tá ligado? Então compara um recruta desse com a Gabi. Compara um recruta desse com o que personagens importantes são hoje, como a gente falou anteriormente, Jin, Connie, Armin e Mikasa. Por isso que talvez o Eren tenha confiado aqueles titãs que ficaram, né, para esse grupo, o grupo das pessoas mais queridas pro Eren. A gente também vê a Mikasa salvando a Yelena, meio que por acaso, né, ela tava detonando um titã que ia destruir tudo na sala que a Yelena se encontrava. O Jin ordena que todos peguem as lanças trovões e que esqueçam os sentimentos pelos antigos companheiros, porque todo mundo virou titã. Todo mundo não, né? Mas a galera que tomou o vinho. E galera, deu uma Dovel Pixies. E eu achei muito legal do Isayama ele ter colocado a cabecinha do Pixies praticamente ali no Titã, né? Porque às vezes rola uma mudança mais drástica na aparência facial, mas o Pixies, tipo, era o Pixies ali, velho. E veio uma lança trovão se encaixando no pescoço do cara. Me matou um pouquinho por dentro. E olha que o Pixies não era esse personagem querido, mas tá ali, sabe, na periferia da obra. Pixies morreu, velho. Eu acho incrível como 124 capítulos depois, mais de 10 anos depois, né, a gente ainda sente esse tipo de morte que é específico de Shingeki no Kyojin. Quando alguém vira titã e não tem muito o que fazer, principalmente depois que a gente descobre a verdade, né, através daqueles flashbacks do Grisha, do Coruja. Pô, bateu a bad, galera. E aí, nessa sala da Yelena, chega o Flock. Yelena, renda-se! Você está presa! Irmão, velho, é fim do mundo, o cara ainda não entendeu, não. A mulher tá morta por dentro, tipo, ela tá entendendo que o Zack falhou e o mundo acabou. Porque, segundo o plano do Zack, ia rolar a eutanásia, os Eldianos não iriam mais nascer, nunca mais. Mas enquanto eles não fossem extintos, segundo a eutanásia, eles iriam continuar sofrendo nas mãos dos Marleyanos, né? Mas bom, esses eram os ideais da Yelena que convergiam com os do Zack, o Zack sabe-se lá
como é que ele tá lá na fonte, só observando, e Mi e Eren acabando com tudo. Tem um momento perto do final que a Gabi encontra a Armin, Mikasa, tipo, essa galera da tropa de exploração. A tropa de exploração como um todo obliterou aqueles titãs recém-transformados, habilidosos que são, né? E a Gabi fica sabendo do Falco, que ele foi com o Connie, e que o Connie quer alimentar o Falco para sua mãe. A Gabi, ela fica desesperada porque Falco é meu brother, é meu amigo, eu quero salvá-lo. Só que é muito interessante a gente perceber como ela começa a ponderar as coisas, porque ela se comove com a situação da mãe do Connie. Então ela começa a entender. Ela tem aquele desejo principal, eu quero salvar o Falco, mas ela também está entendendo o lado do Connie. A Gabi, então, ela dá uma ideia para o geral dessa situação, né? Qual é a situação? O Eren marchando com todos os titãs colossais para destruir o mundo. Então ela fala, pô, a gente não pode parar o Eren. E aí eu fiquei me questionando, galera, será que esse acesso, eu não tô falando do controle, tá? Mas do acesso à mente que o Eren tem, é um acesso via de mão única ou pode ser de mão dupla? No caso, eu fiquei imaginando tipo uma Genkidama. Não tão piegas, calma. Mas se todos os Eldianos, ou não todos, mas uma grande parte, se unir e os pensamentos convergirem do tipo, vamos tentar contatar o Eren, e essa força, toda essa conexão, os galhos da árvore, sabe? Pô, um galho não é nada, mas vários galhos formam uma copa da árvore. Então, talvez os Eldianos possam se conectar com o Eren, mandem uma mensagem pra ele, para com isso, cara, olha só o que tu tá fazendo. Então, talvez, né, mas se for uma conexão, um acesso mental de mão dupla. E aí o Armin pergunta pra Gabi sobre o Reiner. E aí ela fala da armadura, pô, ela deixou o Reiner com as 3 maçãs lá numa casinha, né? E ela diz que todo o endurecimento veio abaixo ao comando do Eren. Aí o Armin se liga, peraí, todo o endurecimento, inclusive a armadura do Reiner? Então, peraí, Annie Leonhardt está de volta! No final do capítulo, finalmente o cristal dela quebra, véi. Eu já tava achando que o Isayama podia até esquecer da Annie Leonhardt, ia ser um baita de um pecado pro mangá dele, mas era uma possibilidade, né? Mas bom, ele trouxe esse elemento de volta. E olha só, galera, desde o capítulo 33 que a Annie Leonhardt tá cristalizada. Faz mais de 7 anos na nossa vida, na vida real, que ela tá cristalizada e ela voltou. O que é que ela pode mudar? Será que é a hora dos Titan Shifters se reunirem para tentar parar o Eren? Lembrando, né, que o Eren tem um Titã de ataque. E aí sobram... E ele também tem o Titã Martelo de Guerra. Sobram os outros 7. O Bestial tá com o Zeke na fonte, né, ali junto da Ymir. Então, ó, carruagem, fêmea, encoraçado, colossal, mandíbula... Temos 5 aí. Seria legal ver esses titãs agindo em sintonia pra parar o Eren. Mas aí o Eren dá um comando. Parem! Até quando vocês vai mandarem mudar minha... Aí a galera para, velho. Tá uma situação desesperadora. Eu acredito que a chave é colocar a mensagem certa na cabeça da Ymir, porque aí essa conexão Eren e Ymir se desfaz. Então vamos prestar atenção no que tá rolando lá na fonte. Será que eles vão ter acesso à fonte? O Eren conseguiu teletransportar a galera virtualmente pra fonte, todos os Eldianos. Então talvez eles possam, no caso, esses mais habilidosos, os Titan Shifters, possam encontrar um meio de ir lá pra fonte, falar com Ymir, tal. O que é que vocês acham? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários e lembra que hoje tem live às 20 horas aqui no canal, a gente pode falar mais de Shingeki no Kyojin, que aqui o assunto é forte. Até a próxima!